Olá para você que acompanha o jornalismo Parintins aqui na tarde desta sexta-feira. Olha, hoje é 21 de novembro, eu tô aqui de volta para comentar aqui com vocês as principais matérias mais lidas lá no jornalismo Parintins. E como sempre, eu também trago aqui para vocês, eu delimito, né, alguns temas para comentar com vocês. E o nosso tema de hoje, nessa sexta-feira, dia 21 de outubro, são os 500 milhões da Prefeitura de Parintins, que a Câmara dos Vereadores já aprovou. E esses 500 milhões fazem parte da lei orçamentária anual para o ano de 2025 aqui, que vai estar, 2026 na verdade, que vai estar disponível aí para o prefeito de Parintins fazer os investimentos necessários aqui na nossa cidade de Parintins, como na área da saúde, da educação, da infraestrutura, enfim. E também vamos abordar um assunto que pode comprometer, né, a saúde principalmente das parintinenses aqui da nossa cidade, né, que é a falta da realização do exame de mamografia aí no Hospital Regional Geoffrey Cohen. Essa denúncia, a vereadora Márcia Baranda trouxe na sessão desta semana lá na Câmara Municipal e, de acordo com ela, alguns pacientes, alguns usuários, né, que vão lá no hospital em busca de realizar esse exame de mamografia, elas são informadas de que o hospital não está realizando esse exame aqui na nossa cidade de Parintins. Então, daqui a pouco também eu vou abordar com mais detalhes esse assunto. E o nosso terceiro assunto de hoje é a gestão do prefeito Matheus Assayag. Como que vocês estão avaliando esses primeiros meses de gestão do prefeito Matheus Assayag aqui de Parintins? Você que é um leitor mais assíduo aqui do jornalismo Parintins já sabe as minhas primeiras considerações a respeito desses primeiros meses de gestão aqui do prefeito Matheus Assayag aqui na nossa cidade de Parintins. E nós vamos seguir o nosso roteiro de todas as nossas lives, que é começar abordando as 5 principais matérias mais lidas aqui no jornalismo Parintins. As matérias que vocês estão mais lendo, mais compartilhando, mais mandando para os amigos, para os familiares. E eu agradeço a audiência de vocês, né, a companhia, para você que está aqui na nossa live, para você que está sempre aí lendo as nossas matérias jornalísticas, lendo, compartilhando, enfim, indicando o nosso site aí para quem ainda não conhece, né? Eu só tenho a agradecer. E para quem não sabe, para quem já sabe também, né? Eu sou o jornalista Vinícius Belchior e a nossa live aqui já está no ar. E a primeira matéria aqui que vocês ainda estão lendo bastante aqui no site Jornalismo Parintins é que o Colégio do Carmo ele foi campeão geral dos Jogos Escolares aqui de Parintins, né, que foi encerrado recentemente. E aqui, de acordo com a nossa matéria, no total foram bastante medalhas de ouro, né, se eu não me engano aqui foram 26 medalhas de ouro, também foram medalhas de bronze, e o colégio foi campeão geral aí dos Jogos escolares, né, claro que teve alguns campeões em algumas modalidades, né? Mas no geral foi o Colégio do Carmo que foi o campeão. Foram 28 medalhas de ouro, além dos destaques em medalha de prata e de bronze. E também campeão geral na natação, o colégio também teve êxito em esportes como karatê, vôlei masculino nas categorias infanto, juvenil e juniores, handebol feminino e masculino nas categorias juniores também. Xadrez feminino e masculino também nas mesmas modalidades. Aqui, após anos vencendo apenas em algumas categorias, o Colégio Nossa Senhora do Carmo reitera o trabalho simbólico de colaboradores e dos atletas nas mais variadas modalidades. Os Jogos Escolares desse ano, eu vi as informações que foi uma participação histórica dos estudantes, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, né? Teve aí um apoio maciço da Prefeitura de Parintins e, pelo que eu pude acompanhar, foi bastante elogiada, né? A estrutura, a participação dos jovens, e aqui eu parabenizo todas as pessoas que participaram, todos os atletas, todas as pessoas que treinaram, né, o ano todo, e aqui parabenizo em especial o Colégio do Carmo. Com certeza isso é um resultado de um trabalho realmente comprometido, tanto dos treinadores e também quanto dos alunos, né? Isso é ótimo quando os alunos se envolvem realmente com a escola, e isso só tem a trazer bons resultados para a escola em questão, né? Que no caso aqui é o Colégio Nossa Senhora do Carmo.
E agora vamos para a segunda matéria mais lida, que a deputada Mayra Dias, ela alertou para o aumento de casos de sífilis e HIV aqui no Amazonas e cobrou medidas urgentes aqui do governo do estado. E para ela fazer essa reivindicação, ela trouxe aqui alguns dados. Em Manaus, só em Manaus, confirmou 2.479 casos de sífilis, né? Grande parte entre jovens de 15 a 29 anos. E também ela disse que a situação entre gestantes é crítica, com 1.637 casos de sífilis e 222 ocorrências de sífilis congênita totalmente evitáveis, segundo a deputada, se houvesse, né, um pré-natal adequado. E aqui, segundo ela, o Estado precisa garantir acolhimento sem preconceito e tratamento imediato para todos, reforçou a parlamentar. E aqui ela concluiu dizendo que continuará acompanhando e cobrando respostas. Essa situação de HIV, de sífilis, de doenças sexualmente transmissíveis, né, Parintins também se destaca. Eu lembro que na universidade, eu e a Raab, né, que é a nossa repórter também aqui do jornalismo Parintins, a gente ficou até mesmo um pouco em choque em saber que Parintins, depois de Manaus, é que detém o maior caso de HIV aqui na nossa cidade, né? E a gente não vê quase os órgãos públicos falar sobre esse assunto, a gente vê campanhas só mesmo pontuais a respeito desse assunto, e que os números, né, os casos, eles exigem que o poder público, com certeza, dê mais prioridade a essa situação, porque também esse número só aumenta, né? Então deve haver sim muita campanha de conscientização, de educação sexual, enfim, para que não haja mais sobrecarga na nossa rede pública de saúde, né? Que já é precária, tanto no nosso estado também, quanto em alguns municípios aqui do nosso Amazonas. Então vamos ficar atentos também a essa situação. E a terceira matéria também é uma atuação parlamentar da deputada, que ela propôs aí um programa deputada Mayra Dias, que ela propôs aí um programa de voluntariado ambiental e reforça o protagonismo do Amazonas aí na COP30, que tá bombando aí em Belém, no Pará, né? Bombando principalmente em polêmicas. Algumas pessoas, acompanhei algumas matérias, né, de algumas pessoas falando que essa COP30 pode ficar marcada não pelo que ela se propôs a discutir, mas pelas polêmicas que cercaram aí a COP30 durante os dias, né, de COP30 aí em Belém do Pará. Então vamos continuar também acompanhando essa situação. E ainda falando em COP30, Parintins também está presente na COP30. Um professor aqui da UEA Parintins, ele integra a coletânea Amazonicidade, que foi lançado aí recentemente aí na COP30, e ele é um dos professores, né, o professor Estevam Bartoli, que ele participou do volume 1 da obra O Urbano e a Cidade na Paisagem Amazônica. Então parabéns aí professor Evandro, que está representando também Parintins aí na COP30. E a quinta matéria mais lida aqui é que em Manacapuru, o Ministério Público recomendou a realização de concurso público para a contratação de agentes comunitários de saúde e endemias. Olha, essa situação também faz a gente pensar a situação aqui do nosso município de Parintins, na questão de concursos públicos, né, para a área da saúde principalmente, porque aqui todo ano não há um concurso público, para nenhuma área que dirá para a saúde, ainda aqui no nosso município de Parintins, né? Então, esse caso é de Manacapuru, por isso que eu publiquei essa matéria, porque também faz parte aqui da nossa realidade, essa situação aqui de falta de concurso público, porque recentemente também teve um edital de seleção, né, para agente comunitário de saúde e de endemias. E aqui, de acordo com o Ministério Público, né, a prefeita de Manacapuru, o Ministério Público recomendou que ele realizasse novo concurso público para o preenchimento dessas vagas. Adesão de agente comunitário de saúde, ACS, de agente de combate a endemias, deve ser feita a partir de aprovação em processo seletivo, conforme estabelecido pela Lei 11.350/2026. Com exceção de casos críticos, como em meio a surtos epidêmicos, a contratação temporária ou terceirizada desses profissionais é vedada pela legislação.
E falando em concurso público, como será que anda o nosso concurso público aqui de Parintins, que foi prometido ainda, né? Ainda esse ano. A gente ouviu falar que ia ser realizado ainda esse ano e, pelo que a gente percebe, ainda não houve nenhum tipo de movimentação para ver se realmente vai haver esse concurso público. Então essas foram as 5 matérias mais lidas aqui no jornalismo Parintins, nesse momento, né, estão sendo mais lidas. E agora vamos passar para o nosso segundo assunto, que eu delimitei aqui para a gente debater. É que a Câmara de Parintins, ela aprovou a Lei Orçamentária Anual, né, a LOA de 2026, com orçamento estimado em mais de 514 milhões de reais. Então, ou seja, para o ano de 2026, o prefeito Matheus Assayag vai estar disponível para ele fazer os investimentos que ele achar necessário, 514 milhões de reais. E também nessa LOA, nessa Lei Orçamentária Anual, acredito que desde o ano passado, os vereadores também eles têm a possibilidade de destinar uma parte desses 514 milhões de reais para áreas que eles acharem que merecem investimento, enfim. Mas uma porcentagem desse valor que eles vão destinar, uma porcentagem é obrigatória para a área da saúde, ou seja, todos os vereadores obrigatoriamente têm que destinar uma certa porcentagem para a área da saúde, e também eles têm a oportunidade de destinar para outras áreas que eles acharem necessárias, seja para ONGs, seja para associação de bairro, enfim, são emendas que que descentralizou esse montante aí do Executivo Municipal e deixou aí nas mãos dos vereadores também essa possibilidade deles destinarem emendas para outros setores aqui da nossa cidade. Então já foi aprovada essa LOA para 2026, são mais de 514 milhões que vai ter em caixa aí da Prefeitura de Parintins, do prefeito Matheus Assayag, para ele fazer os investimentos necessários aqui na nossa cidade de Parintins, que está precisando de vários investimentos em muitas áreas aqui da nossa cidade. E vamos passando agora para o nosso terceiro assunto, que é a gestão do prefeito Matheus Assayag, os primeiros meses de gestão do prefeito Matheus Assayag em Parintins. Como você avalia, como você está avaliando, o que falta, se você surpreendeu positivamente ou negativamente, você que votou nele, você que não votou nele, né? Porque o prefeito ele acaba governando também para quem não votou, principalmente para quem não votou nele e para quem votou nele, né? No caso aí foram mais de 28 mil votos. A ex-candidata Brena Dianá obteve 25 mil votos, se eu não estou enganado. E, ao meu ver, né, para você, como eu já falei no início da live, para você que é um leitor assíduo aqui do jornalismo Parintins, já pôde observar algumas considerações minhas a respeito desses primeiros meses de gestão do prefeito Matheus Assayag. Na minha visão, né, inclusive eu publiquei até um artigo que se chama De Matheus Assayag a Brena Dianá, Notas Políticas na Ilha de Parintins. Eu analisei de forma bastante técnica, né, que o prefeito Matheus Assayag ele vem surpreendendo desde a campanha, que muita gente não acreditava que ele venceria, né? Era o comentário geral que a ex-candidata venceria a eleição, e ele acabou vencendo por uma margem considerada apertada, né? E eu destaco aqui nesse artigo que ele venceu, mas ele ficou aí na corda bamba, né? Porque vencia aí por uma margem pequena. É uma eleição dividida, né? Entre as pessoas que queriam que continuasse a gestão do ex-prefeito, que eles pregaram bastante, né? Que seria uma continuação aí da gestão do antigo prefeito Frank Bigarcia. E disseram sim aí para as propostas aí da ex-candidata Brena Dianá. Então, eu analisei de forma técnica que ele vem surpreendendo positivamente desde a eleição, né? Ele venceu a eleição por uma margem apertada, mas venceu. E aí, os primeiros meses de gestão dele, eu achei morno, eu achei que não acontecia nada. E eu percebi que esses meses que aparentemente não aconteceu nada, ele vinha aí estruturando o governo dele. Então, acredito que depois do festival,
eu senti que ele deu uma guinada na administração dele, tanto tocou para frente aí muitas obras que estavam paradas, principalmente, já até inaugurou, né, que um exemplo é a Casa da Cultura, aí, eu considero que é um símbolo desse primeiro ano de gestão do prefeito Matheus, que passou aí essa obra mais de 30 anos parada, a questão da Casa da Cultura, era ali de um símbolo também do nosso município, que é o Bombódromo de Parintins, das festas dos bois Caprichoso Garantido, conhecido internacionalmente, e ali tinha aquela Casa da Cultura totalmente abandonada, né? Então, já nos primeiros meses de gestão, o prefeito Matheus Assayag já inaugurou aí essa Casa da Cultura, que deixou muita gente, trouxe, né, elogio de pessoas, principalmente de pessoas que não votaram nele. E assim, de forma geral, eu analiso o prefeito Matheus Assayag um prefeito mais técnico do que político. Eu acho que, inclusive, isso meio que atrapalhou ainda a imagem dele na campanha, porque a ex-vereadora Brena Janai era muito mais política, muito mais presente, muito mais incisiva nas cobranças, e o prefeito Matheus Assayag era mais na dele, e a impressão que passa agora, né, que ele não fazia algumas coisas porque ele era um subordinado, né, e agora que ele está com a caneta na mão, ele tem a oportunidade de fazer as coisas que ele achava que deveriam ser feitas, né, na gestão anterior, que ele foi o secretário de obras, ele foi o presidente da Câmara, então ele andou ali por todos os poderes aqui do nosso município, né? Tanto o poder executivo municipal, tanto o poder legislativo. Então ele tem esse bom trânsito. Então ele pôde observar ali como é que funciona o sistema político, né? Como que funciona o jogo político. E agora ele tá com a caneta na mão, né? E aí ele tá, acredito eu, realizando aquelas coisas, aquelas obras, aqueles investimentos que ele achava necessário. Mas ele tem essa visão muito técnica, né? Claro que o nosso município de Parintins precisa ainda de muita coisa, de muito investimento, principalmente geração de emprego, a infraestrutura. E falando agora em infraestrutura, o que a gente percebe também é que o prefeito Matheus ele tem focado naquelas áreas muito sensíveis à gestão anterior e também, de certa forma, era uma herança que ele ia receber, né? Que é a questão do Muro de Arrimo, a questão das obras paralisadas, que ele já inaugurou a Casa da Cultura. O Muro de Arrimo não é um investimento direto da Prefeitura de Parintins, é uma emenda do senador Omar Aziz, né? Mas eles são ali aliados políticos e claro que ele também vai, com certeza ele está apoiando essa obra. Então, pelo que a gente percebe, o prefeito Matheus vem realizando aparentemente um bom trabalho, apesar de ainda faltar muita coisa. Claro que é muito complexo a nossa cidade, tem muitas heranças positivas para o Matheus e heranças negativas também que ele tem que resolver. Problemas históricos da nossa cidade, como lixão, a questão da água que era contaminada e aparentemente o governo do estado ali com o Prosai já deu uma amenizada nesse problema. Então a gente percebe que o prefeito, né, está trabalhando, está realmente empenhado em fazer uma boa administração e eu torço para que ele seja o melhor prefeito que Parintins já teve. Tanto se a Brena também ganhasse a eleição, eu ia torcer com certeza para ela ser a melhor prefeita que Parintins já teve. Se a outra candidata ganhasse, a Michele Valadares ganhasse, também eu ia torcer para que ela fizesse um bom governo, porque a gente mora aqui, né? A gente é parintinense, então as coisas boas que acontecerem aqui na nossa cidade, os investimentos, as inaugurações, com certeza vão afetar aqui a nossa qualidade de vida para melhor, né? Mas também a gente nunca deve deixar de cobrar, a gente nunca deve deixar de fazer esse nosso papel cidadão, de realmente cobrar. Um exemplo, dias atrás, aqui no nosso município de Parintins, a população plantou uma bananeira num buraco aí que vinha causando transtornos lá na Rua Paraíba. E assim que essa foto viralizou nas redes sociais aqui da nossa cidade, eu vi que a prefeitura já foi lá tentar resolver essa situação, né? Então é outro ponto também bastante interessante e que eu trago aqui, que sempre quando há essa tipo de manifestação dos moradores, cobrando a presença da prefeitura, eu percebo que a prefeitura imediatamente vai também lá tentar resolver esse problema. Então eu
eu parabenizo, né, essa atitude do prefeito Matheus Assayag, que isso mostra que realmente ele está atento às demandas da população. E é isso, né? A gente espera realmente de um prefeito que ele faça um bom trabalho. E eu torço para que dê certo, porque, como eu já falei, Parintins é uma cidade com muitos potenciais ainda, muitos problemas também. E o prefeito em questão deve aí priorizar os principais problemas, fazer os investimentos para que a nossa cidade evolua, né, para que gere emprego, para que a gente possa andar em avenidas asfaltadas, para que não tenha buraco, a gente tome uma água de qualidade, a gente passeie ali pela orla da cidade com segurança, para que não corra o risco de desabamento. Enfim, eu vou ficar atento aqui a essas situações, trazer principalmente os bastidores aí que acontecem da política aqui da nossa cidade, mas a minha análise geral é essa, né, que o prefeito Matheus vem realizando um bom trabalho. Eu percebo que ele tem um olhar bastante técnico, né, que ele é engenheiro, acompanhou aí todos esses últimos anos da política parintinense, e agora que ele está com a caneta na mão, a gente percebe que ele vem aí realizando um trabalho realmente interessante. Então, essa foi a nossa live de hoje. Eu trouxe aqui para vocês as principais matérias mais lidas aqui do jornalismo Parintins, as 5. Trouxe que a Prefeitura de Parintins vai ter mais de 500 milhões à disposição aí para o ano de 2026 para fazer esses investimentos que eu já falei aqui para vocês. E é isso. Aqui a nossa live trouxe essas informações. A gente percebe que o movimento dos bastidores políticos do nosso estado já estão aí acontecendo, coisas que eu e a Rabi torcemos aqui, trazemos, na verdade, desde o início do ano. Aí, por exemplo, essa união que muita gente dizia que era inquebrável entre Omar Aziz, Eduardo Braga e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. E a gente percebe que nos últimos dias ele vem aí se estranhando. Então, são situações que acontecem na política. Na política, os aliados de hoje podem ser os inimigos da manhã, né? Os adversários, no caso, e os adversários de hoje podem ser os aliados de amanhã. Isso aí resume toda a política aqui do nosso estado e também do nosso país, né? Então a gente vai continuar acompanhando. Aqui em Parintins, o movimento político não tem grandes novidades, parece que tá tudo em off, né? Mas a gente tenta trazer aqui as informações que a gente apura aqui nos bastidores da política parintinense. Deixa eu ver aqui quantos minutos de live tá aqui. Deixa eu ver. São quantos minutos? Porque tá só eu aqui na live, né? Tô aqui na Vila Amazônia, no nosso estúdio. E então, o meu produtor tá aí em Parintins e eu não tô conseguindo ver aqui quantos minutos de live tem. Mas é isso, né? Eu já falei o que tinha que falar. Muito obrigado para você que acompanhou a live aqui do início ao fim. Agradeço imensamente a audiência de vocês. Para você que vai assistir também mais tarde a live gravada, né? Compartilha aí, comenta. Obrigado pela audiência, tanto aqui na nossa live também, quanto no site Jornalismo Parintins. Eu sou o jornalista Vinícius Belchior, responsável aqui pelo site Jornalismo Parintins. E esta foi a nossa live de hoje e até a próxima.